Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à minha aula de hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Serafim. Para quem é novo, para quem está chegando aí no canal recentemente, eu sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia esportiva. O meu mestrado eu fiz sobre lesões no esporte e dentro agora do meu doutorado eu estou estudando muito o impacto dos aspectos psicológicos no retorno ao esporte após a reconstrução do ligamento cruzado anterior. E além disso, em paralelo, atendo pacientes demasiadamente aqui na clínica de reabilitação de joelho. E também iniciei recentemente o trabalho de consultoria online para atletas, indivíduos que estão em fase de tratamento pós-reconstrução do LCA. Inclusive, no final desse vídeo, eu vou deixar em aberto para vocês o Clube Rehab, que é o programa de reabilitação e de consultoria online do Clube do LCA, página na qual eu sou responsável. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre o retorno à corrida após reconstrução do ligamento cruzado anterior. Vamos lá. O retorno à corrida ele é um marco importante durante a reabilitação. É como se fosse o primeiro retorno às atividades um pouco mais intensas, quando a gente pensa em trabalhos um pouco mais longevos, um pouco mais aeróbicos. E é importante, sempre faço isso com todos os pacientes, que tenha uma periodização adequada. E quando eu penso em periodização, eu preciso pensar em um macrociclo e em um período de tempo maior, com o objetivo final, no caso aqui, o retorno ao esporte, o retorno às atividades ou a alta do tratamento. E dentro desse macrociclo, eu preciso dividir em microciclos. Eu peguei aqui parte de uma aula que eu dou no meu curso, parte de uma aula que eu dou para as mentorias, e parte de uma aula que eu dou para as minhas aulas do curso de pós-graduação, que às vezes eu ministro de reabilitação de joelho. Então eu peguei parte de uma aula e vou trazer aqui no canal sem muita produção, mas para de fato informar vocês como que eu costumo fazer isso no contexto prático, obviamente seguindo e sendo respaldado pela ciência. Então, o retorno à corrida ele vai envolver mais ou menos ali depois do terceiro mês. Geralmente acontece depois de 12 semanas, que corresponde a 3 meses. Eu particularmente gosto de variar entre 14 a 16 semanas o início dessa atividade, para que eu consiga ter uma segurança maior nessa primeira corrida. E também para que eu consiga preparar bem o indivíduo de mecanismo propulsivo e de mecanismo de desaceleração. Porque é isso que é a corrida. Você faz propulsão, você salta de uma perna para outra, desacelera e salta, freia e salta, bate e solta, bate e salta. A corrida nada mais é do que isso. Então a gente precisa preparar o corpo do nosso atleta, o corpo do meu paciente, para que ele consiga fazer isso. Vai corresponder, de maneira geral, de maneira média, vamos pensar em indivíduos ativos, recreacionais, entre 3 a 4 meses, ok? Dentro disso, eu preciso ter alguns critérios. Critérios objetivos, vamos lá. Extensão completa de joelho, boa ativação de quadríceps, ausência de dor e uma capacidade de produzir força de pelo menos 60% quando comparada ao lado contrário. Dentro da clínica, eu faço isso em 12 semanas. Eu faço uma avaliação de força por dinamometria isométrica. E nisso a gente consegue ver os parâmetros de força como que estão. Isso me dá mais segurança, me dá um respaldo para trabalhar com esse indivíduo. E como que eu começo de fato? Aqui vocês estão vendo no vídeo, os dois vídeos aliás, dois atletas. Um atleta profissional de futebol, que fez uma reconstrução de LCA vindo de tendão patelar, e o outro à direita, um atleta recreacional, atleta amador de futebol 7, de futebol, que fez uma reconstrução do LCA vindo do tendão do semitendino. Como que eu começo essa primeira corrida? Eu até eu peguei esse vídeo de um story que eu postei no Instagram uma vez, né? Aquela primeira corrida estranha pós-operatório de reconstrução do LCA. Porque é realmente uma corrida um pouco estranha. Você está reaprendendo a correr. O objetivo aqui não é ganho de condicionamento, não é ganho de fitness. O objetivo é reeducar. Assim como no início do tratamento precisou reaprender a andar, reaprender a caminhar, até tirar as muletas, a gente vai fazer isso agora aqui, da mesma forma. Como que eu começo a primeira corrida? Em torno de 8 a 12 minutos no total, e vou variando em intensidade
em volume de corrida. Geralmente eu faço o quê? 1 minuto correndo, velocidade de trote, e 2 minutos caminhando. 1 minuto correndo, 2 minutos caminhando. Repito isso de 3 a 4 vezes. Claro que eu preciso ter bom senso e eu preciso avaliar isso durante a corrida. Tá com uma corrida muito feia, tá com dor para correr, a dor tá limitando muito, talvez não seja interessante a gente finalizar essas 3 ou 4 séries de 1 minuto de corrida. Talvez a gente faça 2, talvez a gente faça 1 e o restante a gente caminhe, mas geralmente gira em torno disso. Então geralmente dá em torno de 8 a 12 minutos no total. E é só a primeira. Eu não vou colocar o paciente, o atleta, para correr 10 minutos direto, se ele não está conseguindo nem correr 1 minuto muito bem. Aquilo vai martelar em cima da corrida dele que está estranha, não é uma corrida muito bem educada, e vai provavelmente aumentar a dor, vai ter um efeito que não vai ser um efeito muito benéfico. Dei o primeiro estímulo, o que eu começo a fazer? Começa a colocar isso, começa a periodizar de 2 a 3 vezes na semana. Depende muito da frequência desse atleta, desse paciente na clínica, e depende muito da frequência dele, às vezes que ele faz em academia. Nas consultorias online eu faço isso para eles conseguirem fazer nas academias. A gente vai periodizando isso de maneira entre o quarto até o sexto mês nesse tipo de corrida. Aí sim, entre o quarto e o sexto mês para já um ganho de fitness, um ganho de condicionamento. E eu vou variando em volume e intensidade. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, primeira semana, fiz lá aquele estímulo, vocês estão vendo ali em amarelo. 4 vezes de 1 minuto, recuperando 2 caminhando. Segunda semana, posso aumentar uma série. 5 vezes de 1 minuto, 2 minutos caminhando. Isso já vai dar para mim 15 minutos de atividade. Contando ali com uma caminhada de início, uma caminhada de final, às vezes chego ali 20 minutos. Na segunda semana, posso colocar um segundo treino variando em intensidade e em volume. 90 a 90. Então, 4 vezes de 90 segundos, descansando 90 segundos. Como a corrida aqui ela é um pouco mais extensiva, não é uma corrida muito intensa, o meu descanso ele pode ser um descanso ativo, caminhando. Vai ser interessante. Quando eu começo lá na fase final a trabalhar com uma corrida de intensidade muito mais alta, com um HIIT de verdade, com um SIT, que é o Sprint Interval Training, aí os meus intervalos vão ser de maneira que eu vou recuperar de forma passiva. Então o paciente, o cliente pula da esteira e recupera passivamente, porque ele vai dar um sprint de 20, 30 segundos, que aí ele precisa recuperar um pouco mais de maneira passiva. Que como é um estímulo um pouco mais extensivo ainda, a minha recuperação também é um pouco maior. Vale a pena fazer uma recuperação ativa, caminhando, ou até variando um pouco mais, de um trote um pouquinho mais rápido, um trote um pouco mais lento. Então são formas na qual eu gosto de periodizar esse retorno à corrida. Isso aqui muitas vezes eu faço não só com os pacientes pós-operatórios de joelho, mas também com os pacientes que correm e o retorno à corrida ele faz parte do tratamento também. Vamos pensar em especificidade do esporte dentro dessa periodização. Se eu vou jogar futebol, o que eu preciso? Preciso ter estímulos intermitentes, estímulos rápidos e depois estímulos de recuperação. Totalmente diferente de um esporte de endurance, como a própria corrida, o triatlo. Então, se o meu paciente ele é um atleta do triatlo, dificilmente vai ter esse tipo de lesão, ok. Mas se ele pratica esse esporte ou ele gosta de correr, eu preciso ir trabalhando com a corrida mais extensiva. Vou aumentando o volume de corrida, não muita intensidade, ou seja, não muita velocidade da esteira. Ao contrário do que eu faço com o atleta de futebol, que os estímulos, obviamente, eu também vou dar estímulos extensivos, estímulos de corrida contínua, de 10, 15, 20 minutos. Mas o meu foco principal vai ser uma velocidade, uma intensidade mais alta e depois um estímulo de recuperação. É assim que eu gosto de periodizar esse retorno à corrida. E aí a gente vai brincando, né, dentro da periodização para que a gente consiga ter um sucesso, não só no aprendizado a correr de novo, porque sim, o atleta não vai conseguir correr muito bem. Vejam esses dois indivíduos correndo. A primeira corrida deles é um pouco estranha, né? Um pouco estranha mesmo. E é normal.
eu falo para eles, olha, essa primeira corrida vai ser muito estranha. Você vai estar todo duro, vai estar rígido. Mas depois, com o passar do tempo, e aliás, a sessão de hoje não tem objetivo de condicionamento, o objetivo é a gente reaprender a correr. Eles entendem isso e assim a gente consegue ter um sucesso maior nessas atividades. Bom, pessoal, esse pequeno trecho da aula que eu mostrei para vocês, ela faz parte das minhas mentorias do Clube do LCA. Ano passado eu fiz a primeira turma, mas vou começar a fazer de forma individual também. Se você é profissional da área e tem interesse nas mentorias do Clube do LCA sobre avaliação, prevenção, tratamento e retorno ao esporte nas lesões de joelho, envie uma mensagem no direct do Clube do LCA. E se você está vendo esse vídeo e é paciente, eu vou deixar para vocês aqui um recado que é do Clube Rehab. Acho que vocês estão vendo aí na tela de vocês, Clube Rehab. Essa aqui é a nossa apresentação que eu mando para os pacientes antes deles fecharem conosco. O Clube Rehab é o programa de reabilitação e de acompanhamento online do Clube do LCA, no qual eu elaborei por alguns motivos. Vamos lá, eu criei o Clube do LCA faz algum tempo com o objetivo de informar vocês, de trazer de fato informação de qualidade sobre as lesões de joelho, mais especificamente as lesões do ligamento cruzado anterior. Então, por trabalhar muito com isso, por pesquisar muito isso, por estudar muito isso, comecei cada vez mais a fazer conteúdo sobre o assunto. E hoje, além do Instagram, onde a gente tem alguns conteúdos bem massivos, criei o podcast. Se você não segue ainda o podcast, não deixe de seguir nas plataformas de áudio ou nesse canal do YouTube. Em breve também trarei para vocês uma outra hub que será um modelo onde a gente vai ter um clube de verdade, tá bom? Aguardem. Então, por isso que o clube ele evoluiu, né? Não só de maneira informativa, mas de maneira onde eu consiga prestar serviço a vocês. Ano passado eu fiz a mentoria para alguns colegas da área, foi muito legal a nossa primeira turma e, como eu citei, farei também de maneira individual. Então, se você tem interesse na mentoria, mande uma mensagem no clube do LCA. Mas não só para profissionais. O objetivo é que lá no final, você, se está vendo esse vídeo, é um atleta, é um indivíduo que rompeu o LCA, consiga ter de fato um serviço de qualidade, mesmo que à distância, a gente consegue trabalhar muito bem. E por isso que o Clube Rehab nasceu, tá bom? O objetivo justamente é que a gente tenha um acompanhamento contínuo. Lá a gente tem planos totalmente individualizados, onde eu sempre faço avaliações periódicas de vocês, um suporte profissional comigo mesmo, via WhatsApp, e o objetivo é que a gente faça uma recuperação com objetivo, com propósito. Qual que é o seu objetivo? É voltar ao esporte? Voltar às atividades? Vamos trabalhar para isso, tá bom? E aí a gente divide alguns pilares, né? Uma avaliação e análise do pré ou do pós-operatório, depende da sua fase, um planejamento estratégico de toda a reabilitação e um acompanhamento personalizado e um retorno ao esporte com segurança e confiança. Eu prego muito por isso, prego muito aqui na clínica e prego também através da consultoria online, tá bom? Alguns benefícios, vou deixar aqui para vocês lerem, se vocês quiserem ler, pausem o vídeo e mostrem leiam, aliás, esse benefício, tá bom? As vagas para esse tipo de serviço eles são limitadas, tá? Não vou manter muitos pacientes de maneira online porque eu tenho a clínica, tenho pesquisa, então eu preciso ter um suporte de qualidade. Por isso que os números de vagas são limitados. Depende muito de quantos pacientes eu vou conseguir manter, onde eu consiga ainda ter qualidade com vocês. Até, claro, chegar um momento que talvez eu tenha que aumentar a equipe, mas não é o momento agora. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você não está inscrito ainda no canal, não deixe de se inscrever, de compartilhar, de dar o like, de ativar o sininho. Se você é profissional da área, fique ligado nas mentorias e fique ligado no clube. Aliás, no nosso clube de verdade que em breve sairá do papel. Se você é um indivíduo atleta, praticante de exercício, de esporte, está com uma lesão de joelho, conheça o Clube Rehab. A gente está pronto para atender você. E fique ligado também nas novidades do Clube do LCA. Até mais!